Estamos de volta com os Jovens em Foco. Bom, para algumas pessoas, a cidadania do portador de transtorno psíquico se dá através da sua reintegração no núcleo familiar, na comunidade e no trabalho. O que vem acontecendo na vida da nossa próxima entrevistada, uma jovem que ultrapassou obstáculos e superou o sofrimento psíquico. Então, vamos ouvir aqui no estúdio o depoimento de uma professora de matemática e usuária da rede de assistência de saúde mental, Suziê Maria Albuquerque. Tudo bem? Seja muito bem-vinda, Suziê, ao programa Jovens em Foco. Obrigada. Vamos começar, Suziê, a nossa entrevista desmistificando essa história de que a doença mental não tem cura, ou seja, você é a prova disso, não é verdade? Sim. E a verdade é que não precisa ficar isolada e que o sofrimento psíquico pode ser superado. E para demonstrar isso, Suziê, aqui no estúdio, eu queria que você falasse um pouco aí a sua história de vida. Pois não. Então, eu tive um problema muito grave, foi uma depressão profunda, causada por estresse, eu trabalhava demais e passei por momentos muito difíceis, chegaram a propor internação, mas a minha mãe e minha família não aceitou e resolveram arcar com toda a responsabilidade de cuidar de mim. Então, eu havia perdido toda a vontade de trabalhar, de fazer, de ver as pessoas, meus amigos, até a minha família mesmo. Não conseguia mais fazer nada, inclusive tinha perdido até a vontade de viver, que foi o pior. Havia tentado algumas vezes suicídio, foi esse o motivo de solicitar, de quererem minha internação, mas como eu falei, minha família não aprovou isso. E a gente foi tentando, de médico em médico, em CAPs convencionais também, mas o tratamento não progredia, né? Então, foram 3 meses assim, de muita confusão mental, muita desorientação mesmo. Eu sou professora, já havia me formado quando eu adoeci. E para mim a vida não tinha mais sentido, não tinha mais sentido nada. E eu passei por alguns médicos, o tratamento eu não respondia ao tratamento, não conseguia dormir, não comia, não falava. Até que o médico que estava me atendendo, amigo do movimento de saúde mental comunitária do Bom Jardim, percebeu que eu precisava de um tratamento complementar. Massoterapia, porque eu sentia muitas cãibras no meu corpo, terapia comunitária. Então eu fui ao movimento de saúde mental do Bom Jardim, participei da terapia comunitária, em seguida recebi atendimento psiquiatra, comecei a tomar uma nova medicação, também o ambiente é muito acolhedor lá. Logo, questão de dias, fui respondendo, continuei participando das terapias comunitárias e com a minha melhora nasceu em mim a vontade de também ajudar lá no movimento, porque aquelas atividades me fizeram ter um outro olhar com relação à minha crise, né, a crise que eu tive, que foi um olhar como sendo uma oportunidade de crescimento para mim, de me reencontrar com todas aquelas potencialidades que eu já tinha e que estavam apenas guardadas, né? Então eu fui me reencontrando, me redescobrindo em todas as atividades comunitárias do movimento, participei bastante, ainda participo, e recebi o presente, através do movimento, de fazer o curso de terapia familiar. Estou fazendo, gostando muito, é uma pós-graduação, e também o curso de terapia comunitária, onde já estou fazendo terapias e ajudando outras pessoas com problemas semelhantes ao meu. E eu me sinto assim muito útil de estar inserida na comunidade, de voltar, porque antes eu era uma pessoa muito ativa na comunidade em que eu moro. Então eu me senti realmente acolhida pela minha comunidade e por uma nova comunidade que é o Bom Jardim. Sem dúvida. O que me chamou, Suziê, nesse seu bonito depoimento aqui no Jovens em Foco, me chamou a atenção, foi o seu apoio que você
constantemente no decorrer do seu depoimento falou do apoio da família e da comunidade. Sim. Sem esses dois apoios, você não conseguiria mostrar o seu potencial, a sua aptidão e sair desse transtorno que foi passado na sua vida. Sim. Então a família realmente é essencial, foi uma pedra assim, fundamental nessa sua vitória. Com certeza. Havia momentos em que eu não acreditava em mim, nem eu mesma acreditava, mas a minha família sempre presente, acreditando e confiando. E quando eu senti também, depois que eu pude perceber, eu adoeci, mas não só eu adoeceu, toda a minha família adoeceu, né? As pessoas que estavam próximas a mim. O problema não foi só meu, né? Várias pessoas foram atingidas por esse problema, mas foram bastante fortes, a minha mãe em especial. A fé também é muito importante e foi o que ajudou a me levantar. Sem dúvida, você falou agora num assunto interessante, a fé. Realmente, a fé, a gente respeita todas as religiões, católico, evangélico, espírita, mas você tendo aquela fé de que Deus existe, Deus pode lhe dar uma vida nova, Deus é capaz de providenciar transformações na sua vida, como foi o que você fez, tudo isso foi possibilitado com essa fé, com esse apoio da sua família, que isso envolve toda a família, lhe apoiando, lhe dando aquele amor puro, sincero, que é próprio de uma família, e você se apegando a Deus, pedindo melhoras, pedindo que Deus transforme a sua vida, e foi o que você conseguiu. Superou esse sofrimento psíquico e agora é uma professora de matemática, ajuda a comunidade com projetos sociais. Sim, sou voluntária. É voluntária. Eu queria agora que você falasse dessa sua nova fase no projeto lá no bairro Bom Jardim, que tem aceitado você, graças a Deus, tem tido um carinho grande com você. Sim, hoje eu me sinto parte desse movimento, que é um movimento de pessoas que acreditam em quem está desacreditado até. Então lá, hoje eu sou voluntária, eu dou aula de reforço de matemática para as crianças e jovens da comunidade. Inclusive, um rapaz que me ajuda, ele também é um usuário do CAPS, do movimento. E é um trabalho que, não só pelo fato de eu me sentir útil, mas é uma coisa que eu sinto que realmente tem um resultado e eu percebo a diferença que há, né, nesse tipo de trabalho. Porque não é um trabalho que eu recebo um dinheiro, não recebo um valor monetário, mas recebo outras formas, né? Como, por exemplo, o meu próprio crescimento. Sim. E amadurecimento. Mas é claro, sem dúvida. Isso daí eu acho o bastante, né, Suzy? Agora eu queria que você falasse como você vê o cuidado e a assistência, Suzy, prestada aos portadores de transtornos psíquicos aqui em Fortaleza. Eu conheci duas realidades diferentes, né? Uma de um CAPS convencional e outra de um CAPS comunitário. Então, eu acho que, para mim, muito ainda deve ser mudado, ainda há um preconceito muito grande com relação a esse tipo de transtorno, mas eu acredito que o caminho é esse, é trabalhar com a comunidade, é terapia comunitária, é juntar todos esses tipos de terapias alternativas, porque remédio só não resolve. Infelizmente, ainda o pensamento é de que é medicação. E eu acredito que muito há de ser mudado, tem que ser mudado ainda. Sem dúvida, você é a prova disso, né? Sim. Que os obstáculos podem ser superados com a força de vontade, a perseverança, a busca de ajuda, como você fez em busca do CAPS, né? E hoje em dia está aí uma nova pessoa. Muito obrigada, Suzy, pela sua boa participação no Jovens em Foco. Aí sucesso nessa sua carreira como professora, junto com o seu trabalho comunitário lá no Bom Jardim. E parabéns por essa sua bela história de vida. Obrigada.